Olá, meu nome é Amanda, eu sou acadêmica do curso de Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pelotas e esse vídeo é um vídeo para a disciplina de obstetrícia e glândula mamária. Bom, nesse vídeo a gente vai abordar um pouquinho dos cuidados neonatais que se deve ter após o nascimento de filhotes. Bom, cuidar dos filhotes é fundamental para garantir que eles sobrevivam e cresçam fortes e saudáveis, aquilo que a gente já sabe, mas logo depois do nascimento é preciso que a gente faça várias avaliações e tomar alguns cuidados para garantir que esse filhote esteja bem, esteja saudável e bem adaptado ao novo ambiente em que ele está vivendo agora. A primeira coisa que a gente precisa fazer é checar se o filhote está respirando. A gente checa aqui no nosso filhotinho se ele está respirando. Se não estiver respirando, a gente faz uma estimulação. Então, eu posso pegar ele assim e fazer uma fricção suave. Nada muito forte, mas também tem que ser o suficiente para poder ele reagir, sabe? Para poder estimular a respiração. E se ainda não conseguir respirar, a gente faz uma limpezinha das vias aéreas, porque geralmente ele nasce com um pouquinho de muco nas narinas e isso atrapalha um pouco, pode atrapalhar um pouco a respiração. Então a gente faz uma limpeza aqui das vias aéreas e, se for necessário, a gente também faz uma sucção com aquelas peras, uma sucção suave aqui para poder tentar tirar um pouquinho desse muco que está obstruindo as vias aéreas e provavelmente dificultando a respiração dele. A gente também precisa checar os sinais vitais, como frequência respiratória e frequência cardíaca. Então a gente checa aqui se está tudo certinho, se está respirando normalmente, se a frequência cardíaca está ok. E também checa a cor. Opa! E também checa a cor das mucosas, o tônus muscular. Então a gente checa aqui a mucosa, pode checar a mucosa do olhinho, da narina, da boca, para ver se está tudo certinho, se está na cor fisiológica. E além de reflexos importantes, a gente pode checar reflexo de sucção, coloca a pontinha do dedo na boca para ver se ele vai ter o reflexo de sugar o nosso dedo e também se ele apoia as patinhas. Então a gente pega ele e vê se ele consegue se apoiar. Claro que nos primeiros minutos eles não saem andando por aí, mas é bem rapidinho. Em pouco tempo eles já estão caminhando direitinho, então a gente checa se ele consegue se apoiar nas patinhas dele. Bom, depois é essencial que a gente seque bem o nosso filhote. Ele não pode ficar molhado, porque isso faz com que ele perca temperatura, perca calor. Então, com uma toalha limpa, a gente vai secar bem ele. Não pode ficar nenhuma área úmida. Ele tem que ser completamente seco para poder evitar a perda de calor e também estimular a circulação. Esse movimento que a gente faz ao secar também acaba estimulando a circulação e até a própria respiração, esse movimento de secar. Se ele tiver com uma respiração mais fraquinha, isso acaba estimulando também a respiração. Bom, o cordão umbilical a gente tem que cortar com uma tesoura esterilizada, que ele ainda tá com o cordãozinho umbilical dele. E aí a gente pode fazer uma ligadura simples, então a gente vai pinçar aqui. E aí a gente pega, pode ser um fio nylon, um fio de nylon 3 zeros. A gente vai fazer a ligadura desse cordão umbilical. Feita a ligadura do cordão umbilical, então a gente pode cortá-lo com uma tesoura esterilizada. Aqui soltar, para mostrar aqui, ó, foi cortada. A gente solta com a pinça, passa um iodo tópico para poder evitar qualquer contaminação, qualquer infecção. Então, a gente passa com uma compressinha, um iodo na pontinha do cordão umbilical. Com isso, né, vamos conversar um pouquinho sobre o colostro. É um alimento fundamental para o filhote, precisa ser ingerido nas 2 primeiras horas de vida. É riquíssimo em anticorpos, em proteínas, é super nutritivo, é o primeiro leite, então ele precisa ser ingerido. A quantidade ideal é cerca de 10% do peso do filhote, que a gente vai dividir entre 2 e 3 mamadas. E se o filhote não conseguir mamar sozinho, que é o ideal, se ele não conseguir mamar sozinho, a gente pode fazer a administração
do colostro com uma mamadeira, tá? Ou sonda, se for necessário. Nesse caso aqui, a gente calculou, ele nasceu com 200 gramas, então a gente calculou aí 10% do peso dele, vai dar 20 ml, e a gente vai dividir isso em 2 ou 3 mamadas e tentar administrar o colostro ao paciente. Feito isso, assim que ele estiver estável, a gente identifica esse paciente, seja com uma coleira, um microchip, uma marca individual, enfim. É importante que a gente registre esse paciente e também as informações, né, do peso, quando ele nasceu, a data e o tipo de parto, se foi um parto eutóxico, que é o considerado fisiológico, se foi um parto distóxico, que não é o fisiológico, então se foi um parto natural ou se a gente precisou intervir com uma cesariana, o tempo que ele levou para ingerir o colostro, qualquer intervenção que a gente tenha feito nesse período. Então, tudo isso a gente deixa bem registradinho. Nos primeiros dias, esses filhotes eles precisam ser sempre secos. Eles precisam estar secos, aquecidos e sob nossa constante observação. Então, eu preciso manter o meu filhote bem sequinho, porque ele perde temperatura de uma maneira muito fácil. Então é importante que a gente mantenha sempre ele seco e bem aquecido. Como é que a gente pode fazer isso, né? Principalmente ali nas primeiras horas de vida. Curva de procedimento com água aquecida no micro-ondas, não muito quente, mas aquecida no micro-ondas, coloca ali embaixo do paninho. Nesse caso a gente usou aquelas bolsas de água quente, coloquei aqui do ladinho dele para manter ele aquecido. Se tiver algum filhote que esteja mais fraco ou apático, é importante que a gente monitore de perto esses filhotes e, se for necessário, a gente suplementa da maneira que for preciso. Evitar sempre locais frios, úmidos, sujos. Aqui a gente está num ambiente bem limpinho, bem quentinho. Não pode deixar ele no ambiente sujo, não pode deixar ele no frio. Isso é muito importante. Bom, vamos usar então uma situação clínica de exemplo, que é a hipotermia neonatal. Muito comum em neonatos. E acontece quando a temperatura está um pouco abaixo do ideal, quando ela cai ali para menos de 37 graus e meio. Nesse caso aqui, vamos supor que o nosso paciente aqui foi feita a checagem da temperatura e ele está com 37 graus, 36,5. Ele está hipotérmico e isso é uma emergência que pode afetar o sistema circulatório, a digestão dele, a imunidade, enfim. A gente precisa resolver. Causas comuns: ambiente frio ou úmido, nascimento em local não preparado, falta, né, de secagem imediata, como eu falei, a gente precisa manter ele sempre seco. Se foi um parto difícil, com uma exposição prolongada, se ele teve baixo peso ao nascer, tudo isso pode influenciar e fazer com que ele fique hipotérmico. Os sinais que indicam hipotermia são o corpo mais frio ao toque, a respiração lenta, a ausência do reflexo de sucção, a recusa em mamar, a prostração dele, se ele não consegue se manter bem em pezinho, se as extremidades estão frias, a pontinha da pata, a pontinha da orelha, aqui a pontinha do focinho. A gente precisa resolver isso imediatamente, né? Levar o filhote para o local limpo, seco e aquecido. Tremor não é sinal de que ele está hipotérmico, eles não têm esse reflexo de tremer igual os seres humanos, porque está com frio. Então, se o paciente está tremendo, não necessariamente é sinal de que ele está com frio. Na verdade, isso aí pode até ser um sinal de que ele está com a glicemia baixa, mas não com frio. Então, a gente não pode confundir os sinais. A gente faz esse aquecimento de uma forma gradual, nada muito imediato, não pode aquecer demais também. Como eu falei, com garrafa, com bolsa, uma cama aquecidinha, uma luz infravermelha, enfim. Que tiver uma estufinha, o que tiver ao nosso alcance para a gente poder fazer para a gente conseguir corrigir essa situação. Se ele ainda estiver úmido, a gente seca, coloca uma toalha seca e a gente só vai oferecer o colostro depois que a temperatura estiver estabilizada. A gente não pode fazer nada antes disso. Então, primeiro eu vou checar a temperatura. Se ele estiver com a condição ideal, dou o colostro. Se não, a gente primeiro estabiliza a temperatura para depois administrar o colostro. Esses cuidados que a gente faz com eles nesses primeiros minutos de vida fazem toda a diferença para que eles cresçam saudáveis, fortes, para que a gente não tenha complicações nesses primeiros momentos da vida dos pequenininhos, tá bom? Muito obrigada, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau!